Feliz sábado. Estou feliz de estar aqui. Pegamos muita chuva na estrada, um acidente, achamos até que iríamos chegar atrasados, mas graças a Deus, deu tudo certo, os anjos do Senhor nos trouxeram em segurança e estamos felizes aqui com vocês na manhã deste dia que o Senhor separou e preparou para a nossa comunhão com Ele. Amém? Amém. Eu já peço a vocês que me perdoem, porque hoje é o dia do culto jovem. Eu fui informada disso. Atrapalhei a programação do culto jovem, porque baguncei a minha agenda, tive que trocar a data, e o Marcos, juntamente com a Marli e a Sara, todos aceitaram me receber aqui e bagunçar um pouco a rotina de vocês, e eu agradeço por isso. Então eu falei com a Marli, então não vamos falar as mulheres e não vamos falar os jovens, vamos falar a igreja, para que todos nós possamos passar um sábado em comunhão e desfrutando da companhia de um com o outro e também da palavra de Deus. Amém? Irmãos, está você especificamente preparado para o juízo? Eu gostaria de recordar aqui com vocês, porque eu tenho certeza que todos sabem como funcionava o Sinédrio na época do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos recordar um pouquinho. Ali haviam 71 juízes que julgavam os casos que chegavam até eles. E a função desses juízes era proteger aquela pessoa que estava sendo condenada ou supostamente considerado culpado de algum crime. Então preste atenção no que eu estou dizendo, por favor. A função do Sinédrio não era condenar inicialmente, era proteger aquele suposto acusado. Olha só, então, quando era trazido o indivíduo que era considerado culpado de algum crime, funcionava da seguinte forma: se ele fosse considerado inicialmente culpado pelos 71 juízes, sabe o que acontecia? Ele era solto, absolvido imediatamente. Parece um paradoxo, né? Mas por que ele era solto? Porque era obrigado na lei que pelo menos um deles defendesse aquele condenado. Então, se ninguém considerou ele inocente, é porque algo havia de errado no julgamento. Então, ele deveria ser solto, porque o julgamento não estava acontecendo conforme a lei. Se todos eles considerassem aquele suposto condenado como inocente, imediatamente ele era solto. Olha que maravilha. Se a maior parte considerasse ele inocente, ele também era solto. Agora, se a maior parte considerasse ele culpado, aí eles tinham que voltar para casa, aguardar 24 horas, estudando, analisando o caso, para encontrar talvez um motivo para absolvê-lo. E quando eles voltavam 24 horas depois, aqueles que consideravam aquele réu inocente, que haviam considerado ele inocente, eles não podiam mudar de opinião. Teriam que continuar considerando ele inocente. Mas aqueles que haviam considerado ele culpado, eles podiam mudar de opinião. E aí ele poderia ser absolvido se a maioria mudasse de opinião. Irmãos, o que a gente consegue entender na forma como o Sinédrio funcionava? O que vocês acham? Era feito para salvar ou para condenar aquele julgamento, aquele método de julgamento? Diante do que eu falei para vocês. Era feito para salvar, gente, é óbvio. Tudo apontava para buscar uma forma de salvar, inclusive nas 24 horas que eles deveriam voltar para casa do juiz e pensarem no caso,
poderia se procurar pela cidade se havia alguma testemunha que sabia de alguma coisa que favorecesse aquele réu. Então a gente pode ver que o método que era segundo o coração de Deus, ele existia para salvar e não para condenar. É óbvio que na época do Senhor Jesus, o Sinédrio estava corrompido, Herodes havia mandado matar a maior parte dos juízes que eram segundo o coração de Deus e colocou lá homens segundo o seu próprio coração carnal e pervertido. Por isso que o julgamento do Senhor Jesus foi uma aberração jurídica, tudo de errado aconteceu ali, mas o método era divino. Então, se nós tivermos isso em mente, hoje é o tempo que está acontecendo o juízo no céu. Isso é motivo para nós ficarmos apavorados? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Apavorado não quer dizer, mas preocupado sim, né? É um momento solene, mas nós devemos ter em mente que o que está acontecendo lá, livros estão sendo abertos, nomes estão passando, casos estão sendo estudados. Para quê? Para que essas pessoas que têm o seu nome nesses livros sejam salvas ou condenadas? É isso, Sara. Então, assim, é um momento solene, mas tudo o que está acontecendo no céu tem o objetivo de salvar. Os livros estão sendo abertos para que se procure ali motivos para que nós possamos ser salvos. Irmãos, nós já nascemos, o quê? Perdidos e condenados. Não é assim? Não é verdade? Em pecado me concebeu minha mãe, e não há um justo sequer. Não é isso que diz a palavra de Deus? Então nós já nascemos condenados. Então tudo que acontece no juízo, no plano da redenção, é buscar salvar e não condenar, porque condenado nós já nascemos. Então nós precisamos ter em mente que o momento é solene, mas o momento também é de confiança, porque o objetivo daquele que morreu na cruz não é bisbilhotar a tua vida com lupa, procurando onde estão as tuas falhas, os teus erros, os teus pecados, para te lançar no lago de fogo e enxofre. Não! Ele está procurando como te salvar se há pedido de perdão, arrependimento, confissão em todos os erros que você cometeu na sua vida. Glória a Deus por isso! Agora, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Lá, no juízo que está acontecendo, todo o conflito cósmico, ele gira em torno da adoração. Tudo começou e tudo está acontecendo por causa da adoração. Existe uma pessoa que é digna de toda adoração no céu e na terra. E existe uma criatura que em seu coração brotou o desejo também de ser adorado. Aí a palavra de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, diz assim, olha, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, porque é agora, na hora do juízo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? Em espírito e em verdade. E são esses tais adoradores a quem o Pai procura. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu via algumas crianças assim, com o olho meio arregalado, olhando para mim. Sabe uma coisa interessante que eu observo? Em algumas igrejas que eu passo, isso é só um parêntese, tá? Que há adolescentes e crianças que chegam para mim e falam assim, tia, eu gosto de ver você pregar. E gostam mesmo, não entendo bem porquê, mas gostam, elas me acham divertida. E sabe o que eu observo? Só que elas falam para mim assim, sabe? Mas por que você grita tanto? Eu acho que é por isso até que elas gostam. Porque elas não estão acostumadas com pessoas que falam tão alto ao microfone. Vocês me perdoem, eu procuro modular. Mas tem hora que eu me empolgo e quando eu olho,
Aconteceu. Me perdoem por isso, crianças. Agora eu gostaria de convidar a igreja, aqueles que estão com as suas Bíblias, vamos abrir, vamos pegar a nossa Bíblia, vamos abrir ela na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Enquanto vocês procuram a carta aos Romanos, e eu vou pedir a esse jovem, se ele, não sei se é a intenção dele, mas se em algum momento fosse lançar o texto na tela, eu gostaria de pedir que não lançasse. Só vão acompanhar os textos aqueles que pegarem o texto. Quem não pegar o texto vai perder o privilégio de acompanhar e ser abençoado por essa palavra, irmãos. Romanos 8, e já pergunto mais uma coisa ao dirigente da igreja. Existe alguma possibilidade de eu passar de 11h30? Senão eu não sei o que eu farei. Então, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e eu gostaria que nós lêssemos, mas de uma forma dinâmica, rápida, sem ficar enrolando muito, do verso 1 ao verso 10, aqui é que nós vamos meditar, tá bom? E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, o que, irmãos? Está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Irmãos, vejam bem, peguem aqui comigo. Existe aqui uma militância, existe uma guerra entre quem? Entre a carne e o espírito. Um milita para te levar para um lado e o outro milita para te levar para o outro. A palavra de Deus que nós lemos de João 4:23 diz que o Senhor busca verdadeiros adoradores. É possível adorar a Deus na carne? Não. É possível, igreja? Não é possível adorar a Deus na carne. Então nós já entendemos que há um juízo, não há condenação para aqueles que vivem no Espírito, não é possível adorar o nosso Deus na carne. O problema é que nós muitas vezes buscamos adorar a Deus na carne e não no Espírito. Mas como assim, Mônica? Muitas vezes, irmãos, nós produzimos um bom comportamento, conseguimos ser bons meninos e meninas, conseguimos nos comportar bem, não só na igreja, no ambiente de trabalho, na sociedade, mas é um bom comportamento produzido pela carne e não pelo Espírito. O que isso significa? Que nós não estamos vivendo no Espírito. Mas como é possível produzir bom comportamento na carne? É possível ou não é, igreja? É possível produzir bom comportamento estando na carne, irmãos? Claro que é possível. É possível você estar sentada ou de pé, mas internamente está no oposto? Estou sentada, mas por dentro eu estou de pé. É possível ou não é? Geralmente, nós temos feito isso. Por que eu digo? Porque a gente não tem avançado, porque temos lutado apenas para produzir bom comportamento e não para vivermos de fato em espírito. Eu vou contar para vocês, compartilhar com vocês uma experiência que eu ouvi acho que uns 15 dias atrás, conversando com um irmão que por acaso, é um irmão que ligou lá em casa um dia para conversar alguma coisa, e por acaso é até um irmão da área de música, e ele não é aqui do nosso estado. E ele conversando, e aí ele falou assim: Mônica, eu nasci nessa igreja, eu acho que ele tem uns 40 anos, eu acho, né? Acho que ele tem uns 40 anos. Ele falou: Mônica, eu nasci nesta igreja, vivo nesta igreja desde que nasci. Sempre foi envolvido com a música, sempre gostou de cantar, de tocar, de fazer tudo que tem a ver com música. E ele disse assim, e eu descobri há poucos anos atrás, talvez uma meia dúzia de anos atrás aproximadamente, que eu nunca fui
de fato um adorador ou um cristão. 40 anos, nascido nesta fé. Aí eu disse, como que isso aconteceu? Ele disse, a minha vida, a minha religião, ela era música. Então, para mim, cantar, tocar, participar de atividades musicais, isso era religião. E era a religião que eu vivia. E eu acreditava nessa religião. Até que um dia, ele disse, quando havia uma discussão sobre algum tipo de música, aquela história que a gente está acostumado do pode ou não pode, ele parou, a partir dali uma chave virou na mente dele e ele partiu para estudar os testemunhos, a Bíblia, e aí, coisa que ele nunca havia feito. E aí ele descobriu, a minha religião musical não é uma religião. Ela é só música, ela é uma fachada. Tinha um bom comportamento, sempre fazia todas as atividades da igreja, mas não tinha vida de quem adora a Deus. Entendeu a diferença, irmãos? Quando ele conversando comigo dizia sobre isso, eu pensava, quantos de nós não estamos na igreja há 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos como ele, e ainda não estamos vivendo o quê? No Espírito. Continuamos ainda vivendo na carne, mas tendo um bom comportamento. Somos membros da igreja, dirigimos a escola sabatina, dirijo as Dorcas, sou tesoureiro, prego, faço várias atividades na igreja. E por isso penso que estou preparado para quê? Para o juízo. Mas é uma vida na carne, de bom moço, de boa moça, mas não uma vida de verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e em verdade. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês terrível, pode parecer terrível. O diabo não está nem um pouco preocupado se o teu nome está ou não no livro da igreja. Sabia disso? O diabo não está nem um pouco preocupado se o seu nome está ou não no livro da igreja. Isso não quer dizer que, segundo a palavra de Deus, aquele que crer e for batizado será salvo, é uma verdade. Mas a gente se engana com isso. Porque o diabo está preocupado se você tem vida espiritual ou carnal. O diabo está preocupado com o que acontece no seu pensamento que vai produzir um comportamento. Mas como que o diabo sabe o que eu penso, Mônica? Só Deus sabe o que eu penso. Não se iluda. O diabo estuda o ser humano há mais de 6.000 anos. Existe um curso que eu fiz que se chama Análise do Comportamento Humano. Você acha que o diabo é o quê? PhD em análise do comportamento humano? Ou sabe o mesmo que eu sei? A gente aprende pelas expressões faciais, quando a pessoa está mentindo, quando ela está procurando uma resposta, porque ela não sabe, aí ela está querendo inventar uma desculpa. Isso vem da análise do comportamento humano. Irmãos, se nós, seres humanos, fraquinhos, pequenininhos, aprendemos a estudar a característica humana, o diabo ele é doutor, PhD, pós não sei o que em análise do comportamento humano. Então ele sabe o que você pensa sim, a partir do quê? A partir de um olhar. A Sara olhou 2 vezes para isso aqui. Se ela olhou 2 vezes, a forma como ela olhou identifica se ela gostou ou não. Ah, ele está passando na rua. Passou alguém, olhou para trás? Ah, eu já sei do que ele gosta quando ele olhou para trás. Ah, ele está mexendo no celular. Ah, essa notícia parou, essa tela chamou a atenção dele. Ah, eu sei o que prende a atenção dele. Então, assim, ele é PhD. Então, a partir daí, ele conhece o seu pensamento. E ele sabe como fazer o seu pensamento produzir um comportamento. Então, ele quer que você viva preso na carne e não usufruindo nunca do Espírito. Porque só serão de fato aprovados aqueles, quando o nome passar no juízo, aqueles que vivem em
espírito. Percebe, irmãos? Aí o texto de Romanos, que é um texto muito forte, ele diz assim, olha, vamos voltar aqui no último verso. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Vocês já viram morto brigar? Quem já viu morto brigar? Quem já viu morto falar mal um do outro? Quem já viu morto praticar pecado? Quem já viu morto fazer alguma coisa, de bom ou ruim? Irmãos, nós muitas vezes nos iludimos achando que vivemos no espírito, mas praticamos obras de quem vive na carne. Sabe por que eu posso falar isso com muita liberdade? Porque eu tenho andado no estado, já vai fazer 6 anos, eu acho. E desde que Deus e os irmãos, primeiro Deus, depois os irmãos, me deram essa oportunidade, eu nunca mais passei 2 sábados em Vila Velha, né, Del? Nunca mais passei 2 sábados em Vila Velha. 2 sábados seguidos. Eu, na verdade, a igreja que eu menos estou é a de Vila Velha, onde eu sou membro. Cada sábado, Deus tem me dado o privilégio de estar em uma igreja diferente aqui da nossa associação. Então, assim, eu não sei nada que acontece em igreja nenhuma. Eu não sei nada que acontece aqui, porque eu sou visita. Eu estou aqui hoje, vou voltar aqui depois de não sei quantos meses. Então, eu não sei quais são as lutas, as dificuldades que a igreja da Vila do Itapemirim tem. Assim como eu não sei hoje quais são as lutas e dificuldades da minha igreja, que é a igreja de Vila Velha. Porque geralmente as lutas e dificuldades acontecem ali no cotidiano, né? No junta-panela, nas coisas mais comuns da comunhão dos irmãos. Então eu não sei nada de igreja nenhuma, porque eu nunca estou 2 sábados seguidos em igreja nenhuma. Então eu me sinto muito livre e confortável. Só que tem um detalhe. Eu sou uma pessoa que estou também no meio do povo, apesar de não conhecer o problema particular desta igreja ou da minha igreja lá em Vila Velha, eu faço parte do povo e sei os problemas que afligem a cada um do ser humano. Não tem como eu não saber isso. Então eu vejo que nós ainda praticamos obras de quem vive, não de quem está morto. Nós ainda militamos muito na carne porque não enxergamos quem está por trás da carne. O diabo se diverte quando nós nos desentendemos uns com os outros. Porque ele observa que nós estamos militando aonde? Na carne, irmãos. Se eu me desentendo com a irmã, com o irmão, com outro irmão, isso significa que eu não estou vivendo no espírito. Porque se eu vivesse no espírito, eu estaria vendo as ciladas, as armadilhas, as cascas de banana que o diabo coloca para eu escorregar. Mas ele vê as intrigas, os problemas, as dificuldades que são da carne. Não são do espírito ainda. Sabe por que não são do espírito? Porque nós ainda não estamos sendo perseguidos. A dificuldade do espírito vai começar quando as perseguições começarem contra nós por causa da nossa fé. Aí nós vamos ter dificuldades no espírito. Entendeu? Mas por enquanto a gente anda só militando e se ofendendo e arrumando problemas na carne. Ainda não são problemas do espírito. Quer ver uma coisa que eu passei? Vou contar uma experiência para vocês. Em uma determinada igreja, quando eu falando sobre depressão, ansiedade, angústia e diversos transtornos da mente, depois que eu terminei o culto, um irmão chegou para mim da área da psicologia e falou comigo assim: você não pode falar essa palavra para a igreja. Por quê? Porque a ciência não abona isso que você está dizendo. Mas o testemunho abona? Mas a Bíblia abona? Sim, mas a Bíblia e o testemunho foram escritos há mais de 100 anos. O irmão me disse: irmãos, preste atenção.
a autoridade dentro da igreja, na mente de algumas pessoas, tem sido a ciência. Quem é a nossa autoridade e regra de fé? É a ciência ou é a Bíblia? Tem que ser o testemunho e a Bíblia. Nós não podemos pedir licença para a ciência para pregarmos um assim diz o Senhor. Os irmãos entendem isso? Se nós começarmos a pautar a nossa fé, pedindo para a ciência corroborar com aquilo que diz a Bíblia e o testemunho, nós vamos retroceder e muito na fé. Se eu, para pregar do dilúvio, eu precisar trazer para vocês 5, 6 estudos de pares que confirmam que a geologia, que sei lá quantas áreas dos saberes afirmam que realmente teve um movimento estranho na Terra e uma grande chuva que separou continentes, irmãos, para mim basta o Gênesis dizer assim, que Deus mandou Noé construir a arca e teve um dilúvio, choveu 40 dias e 40 noites, inundou tudo e morreu todo mundo, sobrou Noé e sua família dentro de um grande barco. Pronto, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso da geologia, eu não preciso dos estudos de pares, eu não preciso de nada disso. Eu só preciso do Gênesis. Só que nós estamos caminhando, enquanto povo, para aquilo que a carne mostra, aquilo que a carne quer, aquilo que a carne pede. E isso afasta de nós o viver em espírito. Vou contar outra experiência aqui para vocês. Eu resolvi fazer um curso, é um curso de sexologia. Por que você foi fazer esse curso, Mônica? Porque eu atendo mulheres e atendo casais também. E existem casais que têm problemas na área sexual. E se você não tem um diploma, fica difícil você pautar aquilo que você está dizendo, infelizmente. Irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa. Se nós pegarmos uma jovem ou um jovem não muito bem firmado na palavra de Deus para fazer um curso desse, vai acontecer uma revolução na cabeça dele. Porque é tanta porcaria, é tanto lixo. Tem aquilo que eu preciso, parte da fisiologia, dos traumas, e o que está associado com traumas, fisiologia e comportamentos que afetam o relacionamento de um casal, beleza, é o que eu fui buscar. Mas tem tanto lixo junto, irmãos, tem tanta porcaria junta. Então, se a gente começar a pegar esse lixo, essa porcaria, e achar que isso tem valor para nós pautarmos a nossa espiritualidade, nós não estaremos muito bem embasados para enfrentarmos o juízo. Eu queria contar para vocês mais uma coisa. Eu atendo um casal, um pastor de uma igreja evangélica. Atendo ele e a esposa dele. E ela conversando comigo, ela dizia assim, Mônica, por que as mulheres, aí isso estava dentro do programa das mulheres, tá? Eu vou deixar dentro ainda, porque as mulheres somos nós e é importante a gente compartilhar isso. Por que as mulheres, ela, líder de mulher dentro da igreja deles lá, não tem nada a ver com a nossa. Por que as mulheres, elas são tão invejosas e difícil de lidar com elas, mesmo dentro de uma comunidade cristã? Percebem que isso é algo notório em todos os ambientes? Não é notório só dentro de nós, é notório em todos os ambientes. Porque nós militamos, assim como os homens, em outras áreas com mais dificuldade, as mulheres militam ainda na carne e não no espírito. Então as mulheres, elas têm essa grande luta interna da carne contra o espírito na inveja. A gente tem dificuldade de se acolher e de se ajudar. Eu fiquei feliz quando o irmão anunciou que aqui está acontecendo o culto das mulheres nos lares. Isso é uma bênção, porque a gente de fato acolhe, ajuda e resolve e colabora na solução de problemas de mulheres no culto no lar. Não é no culto aqui da igreja, é no culto no lar. É lá que a gente desenvolve essa conexão maior.
Mas a gente precisa batalhar contra a carne, irmãs. Isso é uma realidade dentro do coração de cada uma de nós. A gente trabalha para trazer a outra para baixo e não para levar a outra para cima. A gente precisa entender que isso é da carne, não é do espírito. Isso não vai passar no juízo. Todas as vezes que eu quero que você seja menor para que eu possa ser maior, eu estou militando na igreja de Cristo, na carne. Por mais que eu venha aqui, me vista direitinho, faça tudo direitinho, responda a chamada todo sábado da escola sabatina, distribuo o folheto. Mas não importa, isso é bom comportamento. Isso não é espírito, isso é carne. O nosso Deus procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E isso é carne, não é espírito. Você tem que lutar e pelejar contra. Até matar essa natureza ruim que julga, que condena, que fala mal, que destrói o seu semelhante. Que não consegue reerguer ninguém. Mas, se possível, derruba quantos forem necessários. Irmãos, isso é carne. Isso não é espírito. Isso não é comunhão. Isso não é estar preparado para o juízo. Não se iluda com a sua roupa, com o seu cabelo, com a sua comida. Não se iluda, meu irmão. Não se iluda, minha irmã. Isso não é estar vivendo em espírito. Isso é viver na carne. E eu posso falar disso para vocês. Sabe por quê? Porque aconteceu comigo há alguns anos atrás, 20 anos atrás, mais especificamente, quando eu estava fazendo escola missionária e morando no Paraná. Quando vivíamos lá, eu tinha 20 anos atrás, hoje eu tenho 54. Há 20 anos atrás eu tinha 34. E aí eu posso dizer para vocês, 34 anos ainda é uma menina, boba, não tem juízo. Gente, não tem juízo. 34 anos não tem juízo ainda. E lá eu vivia achando que eu era alguma coisa boa. Eu fui para lá, eu já tinha tido escritório de contabilidade próprio, eu achava que eu era contadora, que eu era uma coisa muito boa. E fui para lá me achando, né? Fui viver no Paraná e trabalhar. Irmãos, eu fui trabalhar na Clínica Oasis, no segundo ano que estávamos lá. Mas no primeiro ano, eu ia lá só para estagiar na Clínica Oasis. E quem dirigia o meu estágio, porque era a pessoa que era, como chama aquela pessoa que fica lá para orar com os pacientes? Capelão. Quem era a capelã no primeiro ano meu de escola missionária era a nossa irmã Sara Devay. E eu ia lá fazer estágio acompanhando o trabalho dela. E sabe o que eu fazia e pensava? Ela já ia sair, todo mundo sabia que ela ia sair. Eu vou ser a capelã aqui, porque eu sou muito boa. Eu vou ser a capelã aqui, logo assim que ela sair. Preste atenção. Esse era o meu coração. Preste atenção, eu estava na escola missionária. Eu sei que eu sou boa, eu sei que eu vou ser capelã aqui. E quando na escola Isaac Newton havia uma irmã que eu não lembro o nome, ela foi apontada para ser diretora da escola Isaac Newton, que estava sofrendo reforma, a Isaac Newton lá do Paraná, que fica do lado da Clínica Oasis. Nilce, a nossa querida irmã Nilce, uma mulher incrível, forte, guerreira, inteligente, capaz. Tanto que ela reergueu a escola na época que estava para fechar. Aí, naquela época, a irmã Sara, conversando comigo, eu dizia assim, por que a irmã Nilce vai fazer isso e aquilo? Por que ela vai receber salário? Por que ela isso e aquilo? E a irmã Sara dizia assim, mas por que você é contra, Mônica? Por que você acha que ela não é digna de fazer esse trabalho, de receber esse salário, de desenvolver essa atividade? E eu dizia assim, porque eu acho absurdo. Eu inventava as maiores desculpas que na minha mente eram verdade. Irmãos, aí a Sara foi embora do Paraná, a capelania foi passada para alguém que é uma grande amiga minha, que se chama Rúbia, esposa do Alex, é a maior amiga que eu tenho, eu acho que dentro da reforma. E eu fiquei assim, poxa, não fui eu. E foi logo para minha amiga, que eu provavelmente não achava que ela era tão capaz quanto eu.
Aí sabe o que Deus me chamou, irmãos? Façam ideia para que Deus me chamou. Eu fui chamada pela esposa do diretor da clínica para lavar o chão da clínica e limpar as paredes e os vidros e lavar as panelas. Esse foi o convite que eu recebi. Você está precisando, você quer vir trabalhar na clínica, Mônica? Claro, quero. Então, olha só, você vai começar amanhã. Primeira tarefa sua. Você vai lavar todos os vidros. Quem conhece a clínica sabe que lá as paredes quase todas são de vidro. Não são de alvenaria. Você vai lavar todos os vidros por dentro e por fora. Tá bom. Depois que eu lavar os vidros, provavelmente eu vou receber outra tarefa. Terminei de lavar os vidros. Agora você vai lavar o chão porque ele está muito encardido. Aí tome mais uma semana lavando o chão, lavando o chão. Termino de lavar o chão. Agora você vai trabalhar no postinho. Irmão, sabe o que é o postinho? É um lugar onde se faz compressa. Imagine as panelas mais imundas que ficam, porque agarra, o negócio queima. Você não consegue nem com a unha arrancar a sujeira das panelas. É difícil demais. Então agora você vai ganhar o seu trabalho. Você vai lavar as panelas do postinho, porque o postinho é muito sujo, as panelas estão precisando de uma limpeza. Irmãos, fazem ideia do que Deus fez na minha vida? Eu fiquei trabalhando ali muito tempo lavando tudo. E à medida que aquilo acontecia, eu analisava o meu coração. Deus ia trabalhando no meu coração. E aí eu entendendo que eu tinha que ficar ali fazendo aquilo. E eu comecei a ser grata a Deus. E eu comecei a aceitar o processo. Eu comecei a entender, Deus me ama e quer me salvar. Tem coisa dentro de mim que eu não faço ideia. Mas Deus me ama. E Ele vai botar eu para lavar o chão do hospital, da escola, da igreja, de onde Ele quiser, até o meu coração ser transformado. Irmãos, a gente às vezes precisa passar pelo processo. O processo muda, mas a gente não quer o processo. A gente quer viver na carne. A gente quer aparecer o holofote, o prazer, a gente quer ser azulejo, mas Deus precisa tratar a gente. E quando Ele trata, pode ser que você tenha que ser humilhado algumas vezes. Mas não é para o teu mal, é para que depois você possa, de fato, viver no Espírito. Eu não digo que já vivo no Espírito, eu não alcancei. Mas sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a enxergar aquilo de ruim que tinha dentro de mim. Eu não venci tudo ainda, não venci tudo, meninas. Mas hoje eu tenho consciência, e isso já é uma grande vitória. Porque hoje eu posso reconhecer aonde estão as minhas debilidades para o diabo não me fazer de joguete na mão dele. Hoje eu consigo perceber quando determinada parte da minha natureza carnal está querendo agir. E eu posso correr para o joelho e clamar, eu não sou um joguete mais na mão do diabo. Porque Deus me mostrou as minhas debilidades. Me humilhar fez muito bem para mim. Quando Deus me humilhou, fez muito bem para mim. Porque isso me deu a oportunidade de fato, ser transformada. Meninas, nós precisamos nos submeter ao processo. Às vezes dói, porque a natureza, ela não quer ser transformada, ela quer continuar carnal. Só que Deus disse assim, não dá para você trocar, dar uma ajeitada em algumas partes. Tem que nascer de novo. E nascer de novo, sabe o que pode significar? Arrancar um pedaço fora e jogar fora mesmo. Pode ser que tenha que arrancar um braço, irmão, a língua. Pode ser necessário quebrar uma perna. Mas não é para o nosso mal. Porque o nosso Deus não quer nada para o nosso mal. De forma nenhuma. Mas tem que nascer de novo. Não dá para dar uma repaginada. Não dá para melhorar um pouquinho aquilo que você é. Tem que nascer de novo, jogar tudo fora. E aí uma nova criatura vai nascer em espírito.
espírito. E a igreja da Vila do Itapemirim vai perceber isso. Um vai perceber na vida do outro, irmãos. A gente consegue identificar alguém vivendo na carne, mas a gente também consegue identificar quando alguém está vivendo no espírito. E vocês vão começar a perceber uns nos outros que algo diferente está acontecendo no coração das irmãs, dos irmãos, das crianças, dos jovens, de todo mundo, porque é um movimento que vai acontecendo. Eu vou contar mais uma coisa para vocês. No ano de 1844, tem um pastor, irmão nosso, adventista, que eles estavam vivendo aquele movimento da volta de Jesus, que eles criam que Jesus entrar no santuário era o quê? Ele voltar para onde? Para a terra. Era isso que eles acreditavam. Então eles estavam vivendo aquele movimento, né? Todo mundo se dizendo apaixonado pela mensagem, aguardando Jesus voltar, aquela euforia. E esse pastor, irmão nosso, ele, para batizar muitas pessoas que pediram para ser batizadas, era inverno, ele dentro daquela água gelada, vocês devem conhecer essa história, ele batizou muita gente, só que ele ficou dentro da água congelada para fazer esses batismos. E aí o que aconteceu? Ele pegou uma pneumonia, 7 ou 8 dias antes da data que eles criam que Jesus iria voltar, que é 22 de outubro de 1844, ele faleceu, uma semana antes. Aí os irmãos não ficaram nem tristes, porque eles pensaram assim, daqui uma semana ele vai ressuscitar, a gente não precisa chorar, a gente pode ficar feliz, porque daqui uma semana ele está aqui com a gente de novo. Irmãos, passou 22 de outubro e a gente sabe o que aconteceu com a maior parte daquelas pessoas que foram batizadas. O que aconteceu com a maior parte? Abandonou a fé. Não creram mais. Aí quando esse pastor que não ressuscitou lá em 22 de outubro de 1844, ressuscitar na volta de Jesus, eu fiquei pensando, ele vai procurar aquelas pessoas que ele batizou e morreu porque entrou na água congelada para batizar elas. E eu tenho certeza que ele vai procurar por elas. E será que elas vão estar lá? Será quantas daquela multidão que ele batizou e morreu para realizar esses batismos? Quantas estarão lá, irmãos? Quantos ele vai procurar e ele não vai achar? Porque foram movidos só pelo oba-oba, pela carne, pela empolgação. Não foram movidos pelo Espírito. Aí eu fico pensando, quantos de nós aqui, com certeza, quando chegarmos no céu, vamos procurar uns aos outros. Aquela história que a gente sempre está falando, debaixo da árvore da vida nós estamos todo mundo lá, hein? Está marcado. Quantos de nós vamos nos procurar porque peregrinamos aqui juntos, labutamos juntos? E quando chegarmos lá naquele encontro, e eu sair procurando, e alguém, cadê a irmã Mônica? Cadê a irmã Mônica? Mas ela não está lá. Ela pregou tanto. Ela sempre passava lá na igreja da vila. Ela parecia tão fiel. Era membro da igreja há tanto tempo quando faleceu. E ela não está aqui por quê? Porque Deus procura verdadeiros adoradores. Ele não procura só adoradores. Ele procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito, irmãos. E quem adora em espírito, adora em qualquer lugar. Adora aqui dentro, mas também adora em casa, adora no trabalho, adora andando pela rua, adora no supermercado, adora vigiando e guardando seus olhos e sua língua. Que Deus possa nos abençoar. Me perdoe qualquer coisa. A irmã Mônica se empolga, fala alto, grita, as crianças se assustam, mas está tudo bem. Que Deus possa abençoar todos nós e para que nós possamos concluir esse culto cantando com confiança na volta do nosso Senhor Jesus, sem medo. O juízo só traz pavor para aqueles que estão
vivendo na carne e envolvidos com esse mundo. Para nós, ele tem que trazer conforto. É solene, mas nós temos que estar confiantes, porque o nosso advogado é bom. Ele nunca perdeu uma causa. Então, por isso, nós vamos cantar animados o último hino.